Universidade Federal da Bahia. Senhor Prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, professora Maria Vitória Espinheira Gonçalves, vice-diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, senhor Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Nilo. Podemos sentar. A Universidade Federal da Bahia tem a honra de anunciar a solenidade de outorga do título de doutor honoris causa ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República do Brasil. Pedimos por gentileza que este corredor central seja liberado para a passagem do nosso homenageado. Pedimos que todos se acomodem por gentileza, a todos os lugares. Estamos hoje, 20 de setembro de 2011, no Salão Nobre da Reitoria da UFMA, esse belo palácio vitoriano, aguardando o ex-presidente Lula para receber o mais honroso título concedido por uma instituição universitária. Hoje ele receberá o título de doutor honoris causa da UFMA por proposição da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 3 dias após ter sido eleito presidente da República para a primeira gestão. Estamos aqui aguardando Lula. Senhoras e senhores, anunciamos a comissão de honra e nos irão homenageado até a mesa diretora. Aqui está o professor, o chefe de gabinete. Doutor Roberto Santos. empatando a filmagem. A senhora não pode nem ficar aqui, senhora. Convidamos à mesa, ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Professor da Universidade Federal da
pena ter lutado tanto para fazer de Lula presidente. Agora todo mundo está reconhecendo a sua importância. Nada como a concretude dos fatos. De minha casa um dia, falei poema meu, texto meu, pegando. Falar neste momento para a abertura desta sessão solene, a quinta reitora da Universidade Federal da Bahia, a professora Dora Leal. Bom dia. Com grande emoção, grande satisfação, a nossa universidade, a Universidade Federal da Bahia, recebe hoje o nosso ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, para, nesta sessão solene, conceder o título de doutor honoris causa da nossa universidade. Saúde, então, as autoridades presentes, senhoras, senhores, declaro aberta esta sessão em que faremos a entrega do nosso título maior da nossa universidade, doutor honoris causa. Convido a todos a pé e com respeito acompanharmos a execução do nosso hino nacional brasileiro. Presidente da Assembleia Legislativa, Wagner, governador da Bahia, Dora, Torinho, Vitória, prefeito de Salvador. Gostaria de cumprimentar a mesa na figura da professora Dora Leal Moza, a reitora da Universidade Federal da Bahia. Saudar o excelentíssimo senhor governador do Estado da Bahia, Jaime Wagner, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Nilo, o excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Salvador, João Henrique Carneiro, o excelentíssimo governador, ex-governador Roberto Santos e ex-reitor desta universidade, o senador Aldir Pires, também ex-governador desse estado, no caso do professor ex-reitor, também governador do estado da Bahia. Inicialmente, eu quero registrar a imensa emoção e honra que apresenta na minha vida poder utilizar esses poucos minutos para saudar o ex-presidente do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Essa autoridade de liderança que tenho como referência o que considero simbolicamente representar, parafraseando o grande poeta espanhol Antônio Machado, Lula
simbólica o que foi dito por esse poeta. Ele representa a sede e a água dos brasileiros. Daqueles brasileiros que por muitos anos foram excluídos, ficaram invisíveis para as políticas públicas e que, a partir dos governos do senhor Luiz Inácio, puderam desenvolver uma esperança de participação que se traduziu na sede de conhecimento, na sede de educação, com justiça social, na sede de uma nova cultura política. Esta sede, provocada com a inclusão dos grupos nas universidades, na cultura no sentido amplo, forneceu a água que ajudou cada vez mais os brasileiros a ampliar sua sede de saber. Foi nesse fornecimento da água, no sentido simbólico, que o estímulo apareceu e a sede aumentou. Sede de se instalar no lugar de iguais na esfera do gênero, etnias e classes sociais. O senhor Lula, pois, é a representação da água e da sede dos brasileiros, mas também, diria, dos grupos excluídos da América Latina. Digo da América Latina, pois em recente estudo que desenvolveu durante um ano na Argentina e no Uruguai, e em contato com pessoas comuns de lá e pesquisadores, pudemos comprovar a esperança que o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva fomentou nos últimos anos entre os cidadãos, lideranças e dirigentes populares latino-americanos. Lula é reconhecido como dirigente que provocou situações que contribuíram para aumentar a autoestima e orgulho desses povos diante de nações de vários continentes. Isso também pode ser percebido em vários eventos. Você não está podendo mais ter acesso aqui não, viu, Joaquim? Me deixa numa situação. Além de ter se destacado no plano internacional com suas políticas específicas, sendo reconhecido e obtido grande visibilidade como liderança mundial. Isso resulta não só das respostas também de suas políticas sociais desenvolvidas no transcorrer dos anos de sua vida política, como por sua participação como dirigente político preocupado com a integração do seu continente, o que o tornou uma liderança forte na América Latina. Lula sempre se destacou como um homem de ação, para quem o social nunca esteve separado da política. Como pode ser visto, desde a década de 90, quando lança a palavra de ordem do combate à fome, com Lula o debate da fome ocupou lugar de destaque nacional. Para ele, o social é um fim a ser perseguido. Essa é uma esfera que caminha junto com a política. O social não assume um discurso gelatinoso ou vazio de significado. Nos seus governos, as políticas sociais começaram a enfrentar o sofrimento de grande parte da população e a redefinir a soberania do Brasil. O destinatário desse viés social pode ser percebido de forma explícita nas políticas públicas e sociais desenvolvidas. Também a sua ideia de nação não comportou um sentido piegas, demagogo ou vazio, como aquela que defende a compreensão do meu país certo ou errado. Ele imprimiu, sim, um conteúdo no qual a ideia de nação aparece como uma comunidade de destino, onde existe um projeto claro e um enraizamento de sua identidade nacional como princípio para que sua ação tomasse um rumo diante da ideia de pátria. E a condição necessária e a imediata definição para essa comunidade de destino seria a desigualdade, o fim da pobreza e da miséria. Pois só assim podemos ter a ideia da nação que resulta da ligação de um com os outros. E aí sim, podemos definir a nação como uma comunidade de destino, que tem, portanto, como imprescindível uma comunidade de iguais, com projetos comuns e finalísticos no sentido do bem viver. Portanto, a sua compreensão social, também de nação, está longe de se faltar na chamada inteligência de salão, como alguns acusavam erroneamente o Rousseau. Portanto, na sua trajetória, Lula conseguiu sistematizar o conhecimento da vida do povo, porque vindo do povo
e ao longo da vida, como ele criou liberdade, enfrentando a fome, sentindo as agruras das diversas durezas do trabalho da cidade. Ele realiza uma síntese entre essa vivência, essa trajetória e a sua referência teórica. Referência teórica, sim, porque temos certeza que nosso homenageado tem um falo teórico que lhe dá a compreensão dos grandes problemas da vida e do bem viver. Tarefa que a nossa faculdade tenta compreender. Esta imersão natural do povo, ser do povo, foi lhe dando conhecimento que o transformou na maior liderança popular do Brasil e, como já dissemos, um grande líder latino-americano, um grande líder mundial. Não bastasse a sua trajetória de comunhão com nossa realidade, somou-a com uma série de caravanas que o levou a percorrer centenas de cidades no interior do Brasil. Participou também de centros de pesquisas como o Instituto da Cidadania, voltado para estudos, pesquisas, debates, publicações, formulação de propostas de políticas públicas nacionais, bem como campanhas de mobilização da sociedade civil. No que se refere a livros e publicações com a participação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, cabe destacar uma proposta da Amazônia, política de segurança alimentar, educação urgente, além do livro da editora brasiliense, que foi realizado através de entrevistas com o filósofo político Félix Guattari. E também poderíamos citar aqui, como destaque, inúmeras produções, mas não seria o caso por uma questão também de tempo, que são os livros de todo tipo de publicação, teses, dissertações e artigos que se referem ao ex-presidente como figura de máxima expressão nas mais diversas esferas. Ressaltamos ainda os mais expressivos convites para prêmios, palestras e entidades internacionais. Mas gostaria de frisar, sendo redundante, frisar com muita força a simbologia maior que está cristalizada na figura do ex-presidente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que é, de alguma forma, como foi dita pelo excelentíssimo governador da Bahia, aqui, que me antecedeu, que é a figura de um político com uma fina visão de política e capacidade de perceber a sua dimensão histórica. Portador de um ânimo, de uma virtude, compreendida como capacidade de agir na vida pública, ele partilha o seu conhecimento de nação brasileira a partir da sua ação, o que indica uma grandeza de espírito que ultrapassa qualquer título. Afirmamos que o processo político movido pelo ex-presidente teve um conteúdo que resultou, e isso é importante, nesse medida, de mobilizações sociais, o que lhe dá uma natureza que podemos arriscar, se chamaria de uma refundação da política, tornando em sentido oposto aos processos políticos esvaziados de conteúdo social e ideológico, fazendo referência aqui ao professor Lissá. Por isso, o lugar do nosso homenageado é o do político que se refere à coisa pública não como um agregado de homens, mas sim explicitando que sua ação política procura sempre estar calcada no conhecimento dos interesses que são comuns, que estariam em um patamar de aproximação com uma vontade coletiva. O nosso agraciado possui as qualidades de alguém que tem excelência como estadista, o intelectual da política. Essa outorga é para alguém que já tem a sua expertise, que é o doutor em política do seu país. A erudição sozinha é muda, como já foi dito por um autor da filosofia política, e isso não se aplica de forma nenhuma ao ex-presidente. A sua ação política passou ao lado dessa prática, pois ele demonstrou que a capacidade de agir na vida pública é aquele que se comporta fazendo e criando, fundando e refundando. Lula enfrentou muita dificuldade nos seus governos, mas, como aponta o pesquisador da política, o fundador, o refundador é solitário. Não tem, muitas vezes, na maioria das vezes, com quem partilhar o seu saber, o seu conhecimento da nação, a partir da sua ação. Com seu histórico de participação em movimentos sociais,
e sua filiação como liderança sindical, o ex-presidente compreende a necessidade de incorporar o conflito como elemento inerente às instituições e deixa claro no seu projeto para o país, seus planos, os princípios que o faz agir e os principais destinatários do Conselho, nomeando-os, que são aqueles que ao longo de muitos anos passaram toda a sorte de provações, desde a fome e a sede até as discriminações das mais diversas formas. Lula já ficou a sua liderança com autoridade. Ele não foi só um líder, ele não é só um líder, ele é uma autoridade. Pois para ele, e isso é uma condição necessária para ser autoridade de liderança, a lei não aparece como uma garantia de si mesma. Ela é constituidora do espaço político que demanda ação. Por isso, a sua ação segue uma lógica na qual a Constituição tem que ser vivida, praticada e ampliada. Esses são pilares que, tenho certeza, teve a marca o que será otorgado aqui, o senhor Lula. Ele se pautou na esfera do político como a esfera do conflito mediado. E como diz o cientista político francês Claude Lefort, se abdica do conflito, se abdica da política. Cabe à democracia incorporar esse conflito. Se perder de vista, é claro, que é o consenso, um aspecto que ocupa a primazia do governo de regime democrático. E nisso acreditamos que o homenageado é o Lula. Não se pode deixar de perceber que o que está se concedendo hoje aqui é o reconhecimento por parte da comunidade acadêmica do valor de uma estatura de grande homem no campo da política. Campo da política que é, por excelência, o campo que lida com os homens rancistas, como disse o professor Nilton. Mas é importante que seja esclarecido que este título que o ex-presidente recebe hoje ultrapassa em muito esses aspectos mencionados. Pois falar no senhor Luiz Inácio Lula da Silva é sintetizar uma moção do país que, sem ter acesso ao ensino superior, desenvolveu um conhecimento, um saber, uma sofisticação que o coloca no patamar dos grandes intelectuais. Esta autoria traduz o reconhecimento por uma ação política que é de construir uma sociedade justa e mais igualitária, o que representam as referências na nossa faculdade de filosofia, no curso de antropologia, ciência política, história, museologia, serviço social e sociologia. Lembrando que o conhecimento é parte da humanidade e, portanto, a sua produção ultrapassa o que é oferecido nas universidades, ressaltamos que o processo de outorga que estamos assistindo é uma via de humanização, isso é importante que se diga. Mão dupla porque a instituição, no caso, a Universidade Federal da Bahia, também se credencia com o título que concede a essa grande personalidade, o ex-presidente Lula. Por tudo isso, a Universidade Federal da Bahia, por intermédio da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, acerta e faz história. Ao otorgar este título, a quem sem dúvida é um doutor com um aprendizado de vida e com uma história de militância. Um estadista, um homem político, com consciência da condição humana e do aprendizado da vida, que é onde a filosofia encontra a sua verdadeira missão. Concluímos esta saudação, afirmando sem medo de errar que o senhor Lula, antes de receber este título, já recebeu o reconhecimento do povo com distinção e louvor. Queria só terminar agradecendo ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva e obrigado ao ex-presidente. Senhoras e senhores, anunciamos agora a leitura do termo de outorga, seguido da assinatura pelos membros da mesa diretora. Solicito a secretária dos Conselhos Superiores, senhora Terezinha Maria Luna Medeiros, que proceda à leitura do termo de outorga antiga.
de dia de 1 de setembro do ano 2011, às 11 horas, no Salão Nobre do Palácio da Reitoria, sob a presidência da magnífica reitora da Universidade Federal da Bahia, professora doutora Glória Barbosa, foi procedida a outorga do título de doutor honoris causa desta universidade ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, cuja beneficência foi aprovada pelo Conselho Universitário em sessão realizada no dia 30 de outubro de 2002. Para constar, eu, Terezinha Maria Dutra Medeiros, secretária dos órgãos colegiados superiores, lavreio o presente dele, a ser assinado por mim, pela presidente, pelo homenageado e por todos os presentes. Salvador, 20 de setembro de 2011. Senhoras e senhores, neste momento solicitamos a professora Glória Rosa dirigir-se à frente da mesa para proceder à entrega do título. Com isso, nosso homenageado, Luiz Cuidado com a violência física, hein? Da cadeia. Senhoras e senhores, neste momento convidamos o doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia, Luiz Inácio Lula da Silva. Com a idade se aprende a ser solidário, somente com os idosos. Não tem hora para lições sobre solidariedade. Qualquer hora é hora. E muito obrigada, querido, mesmo negando. Governador do Estado da Bahia, e nossa querida Juliana Fátima Mendonça, magnífica reitora da Universidade
Universidade e presidente da Petrobras, meu querido companheiro, ex-governador da Bahia, Maurício Pires, companheiros deputados federais, companheiros deputados estaduais, companheiros e companheiras prefeitos, queridos secretários estaduais, secretários municipais, professores, funcionários e estudantes. Sou o secretário de Saúde, da Bahia, Oswaldo Barreto, secretário de Educação, Albino Rubim, secretário de Cultura. que era ligou por ocasião e participou de tantas reuniões comigo, meus queridos companheiros e companheiras, membros do Conselho Universitário. É com uma imensa honra que recebo o título de doutor honoris causa da Universidade Federal da Bahia. Agradeço à magnífica reitora, ao Conselho Universitário e a todos os professores, servidores e alunos da Universidade Federal da Bahia por essa inesquecível homenagem. Com esse título, ficarei na ótima companhia dos meus amigos Oscar Niemeyer e Gilberto Gil, do ex-presidente do Felipe Kubitschek, de Dorival Caymmi, do teatrólogo Guilherme Gomes, do cientista Roberto Freire e do casal de escritores Zé Vertai e Jorge Amado. Quando comecei a militar no movimento sindical, meu apelido era Baiano. E mesmo sendo pernambucano, tenho muito carinho por esse apelido. Agora, quando em São Paulo, as pessoas da Bahia não têm ninguém de chique, eu tenho todo trabalhando. Porque a Bahia é uma terra que enche de orgulho a todos os brasileiros e brasileiras, seja por seu passado de idade, seja pelo seu presente empreendedor e criativo. A Bahia sempre se destacou aos olhos do país em função de sua identidade plural e sua vocação literária, expressa numa rica trajetória de lutas e lutadoras, mescla de sofrimento, revolta e alegria, que contribuiu de um modo extraordinário para a construção da nacionalidade. Na Bahia se plasmou esse mosaico de povos e etnias, esse caráter secreto que se tornou a marca registrada do nosso país e que se traduz em múltiplas dimensões da vida brasileira, desde a culinária até a arquitetura, da literatura à música, das festas populares à religiosidade. Aqui é também onde fica mais evidente o nosso vínculo profundo social no continente africano. Ainda no século XVIII, o povo baiano já aspirava à república. No movimento conhecido como Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, escravos, mulatos e brancos, pobres, lutaram por liberdade e igualdade, sofrendo forte repressão. No século XIX, a valente Maria Quitéria superou as barreiras de gênero para lutar com o exército brasileiro pela independência do nosso país, tornando-se a heroína do dia 2 de julho. Já no Brasil independente, mas ainda escravocada, os negros surgiram na memorável revolta dos madeiros. 4 foram condenados à morte e dezenas açoitados em praça pública. Poucos anos depois, na Sabinada, a Bahia se rebelou contra o autoritarismo do governo central. Da mesma forma que teve uma participação decisiva nas mobilizações intelectuais e políticas contra a escravidão, das quais Castro Lopes foi o maior símbolo. Já no final do século XIX, quando o Brasil havia deixado de ser império, uma
um arraial no meio do sertão, suportou bravamente 3 fortes expedições militares. A Guerra de Canudos, tão bem narrada por Luiz da Cunha, foi um dos maiores excessos de resistência popular, mas também de violência e intolerância da nossa história. Tanta luta e tanto sangue derramado ao longo desse século não fizeram da Bahia um lugar triste. Aqui, a capacidade de reinventar a vida transformou uma palavra que lembrava cultura no pelourinho em sinônimo de agricultura, patrimônio da humanidade. Durante o século XX também foram inúmeros os episódios em que a Bahia sustentou valores de causas democráticos e de transformação social. No combate ao nazifascismo, na campanha do petróleo nosso, na defesa das reformas de base e na heróica resistência à ditadura implantada em 1969. Muitos baianos eminentes foram protagonistas dessa história, como o Rose de Almeida, como o Milton Santos, como o Carlos Banguera e como o nosso companheiro Rodrigues aqui em Porto. Isso, para citar apenas alguns baianos ilustres, porque se eu me atrevesse a enumerar todos os baianos que lidaram e veio no Brasil anterior, esse discurso possivelmente não tivesse sido. Apenas para ficar na música, quando a contribuição da Bahia ao Brasil é igualada, aqui é a terra do Inocaí, essa Irlandete, de Galo, de Gil, de João Gilberto, de Lobo Seixas, de Maria Quintana, de Caetano Veloso. E cada dia surgem novos talentos para renovar essa tradição, como é mencionado Margarete Mendes, Daniela Pedro e a companheira Ana Paula, que também eu vi aqui, cantando para todos nós. E eu me considero também baiano e fico feliz de estar aqui hoje defendendo essa luta. Uma companhia que entendo não como reconhecimento pessoal, mas como homenagem ao povo brasileiro que nos últimos 8 anos realizou de modo pacífico e democrático uma verdadeira revolução econômica e social, dando um salto histórico, uma prosperidade e a justiça. Minhas queridas amigas e meus amigos, após a prolongada estabilização das jornadas técnicas pesquisas, o Brasil voltou a crescer de modo consistente, gerando empregos, distribuindo renda, promovendo inclusão social e reduzindo as desigualdades regionais. Deixamos para trás um passado de frustração e sentido. Os brasileiros e as brasileiras voltaram a acreditar em si mesmos e na sua capacidade de resolver problemas e superar obstáculos. Graças ao novo projeto de desenvolvimento nacional, com forte movimento da sociedade e intensa participação popular, fomos capazes de tirar 29 milhões de pessoas da miséria e de levar outros 39 milhões para a classe média no maior processo de mobilidade social que este país já conheceu. Resgatamos grande parte da nossa vida
povos excluídos e, ao mesmo tempo, estamos democratizando o país, preparando para novos desafios no século XXI. O investimento do governo federal em programas como Bolsa Família e o aumento do salário mínimo, 62% acima da inflação entre 2008 e 2010, fizeram a desigualdade dos brasileiros atingir o menor patamar dos últimos 50 anos, segundo os cálculos das estações uruguaias. A renda per capita dos 50% mais pobres teve um ganho real de 68% no último 10 anos, enquanto a renda dos 10% mais ricos aumentou 10%. O consumo se ampliou em todas as classes sociais, mas o segmento popular cresceu 7 vezes ao longo dos últimos 8 anos, segundo o IBGE. Os pobres passaram a ser tratados como cidadãos, não governando apenas a grandeza da população, mas para todos os brasileiros. Meus queridos amigos e amigos, nós nos preocupamos desde o início com a educação, que é o alicerce sobre o qual se constrói a igualdade social. É a educação que irá consolidar e fazer avançar as conquistas dos últimos 8 anos. Sem insistir que o dinheiro público aplicado na educação é um investimento e não gasto, pois ajuda a construir um futuro melhor para as pessoas e para o país. E sem medo errado, posso dizer que nós investimos muito mais do que se investiu em qualquer outro momento da história do nosso país. Mais do que triplicando o orçamento de educação, que saltou de 17 bilhões de reais em 2003 para 65 bilhões de reais em 2010. Tínhamos que usar, e tínhamos que usar muito, e foi assim que lançamos em 2007 o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, um conjunto de 54 programas de fortalecimento do sistema educacional público, baseado no diagnóstico detalhado do setor. O objetivo é reduzir as desigualdades sociais e regionais na educação, enfatizar a formação dos professores e buscar a melhoria da qualidade de ensino em parceria com os estados e municípios. Esse plano educacional tem caráter estruturante, com metas claras e um sistema transparente de avaliação dos resultados. A educação foi colocada como prioridade estratégica para o desenvolvimento do país na busca dos padrões de excelência dos países em desenvolvimento. O Brasil está conseguindo, com o PDE, superar a falsa contradição que vigorava nos anos 90, quando as políticas públicas tratavam como antagônicas a educação básica e a universidade brasileira. Buscavam, assim como aquele discurso, justificar o abandono que foi relegada à rede federal do ensino superior. Mas a verdade é que nenhum outro tipo de ensino foi realmente fortalecido. Meus amigos e meus amigos, nosso governo provou na prática que é possível expandir e qualificar o sistema educacional como um todo, da pré-escola à pós-graduação. Eu, um sindicalista, e o meu vice-presidente de América, um empresário, fomos os primeiros a ocupar a presidência da República sem possuir diplomas universitários. Pois bem, orgulho de termos criado 14 novas universidades federais e 126 instituições universitárias nas mais diversas regiões. Nas mais diversas regiões do país, democratizando o acesso ao ensino superior. Simplesmente, com o reúne, dobramos o número de novas vagas nas universidades. É importante lembrar da crítica reitora que a gente renovava por ano 113 mil vagas. E no primeiro ano do reúne, nós começamos a renovar 227 mil vagas nas universidades brasileiras. Além disso, garantimos
com o ProUni, que eu considero uma revolução da educação brasileira, até sugerir o presidente Pinheira do Chile que viesse para cá fazer percurso do ProUni. Nós garantimos 912 mil vagas para alunos da periferia de baixa renda e escola pública. E a oportunidade dada a esses jovens não foi desperdiçada. Os jovens do ProUni se destacaram em quase todas as áreas, liderando os exames do MEC e dos caras, ou seja, bastou que dessem uma chance. E a juventude brasileira refutou firmemente o mito elitista de que a qualidade é compatível com a ampliação das oportunidades. Nos últimos 8 anos, o Brasil conquistou os maiores avanços da educação técnica e profissional de toda a sua história. De 1909 a 2002, foram construídas no Brasil 140 escolas técnicas. Já em 2002 a 2010, nosso governo entregou 214 novas escolas técnicas, chegando a 350 unidades. E vamos oferecer para os jovens brasileiros, para que os jovens brasileiros aprendam uma profissão. Espalhamos a rede de escolas técnicas por todo o país, pois antes elas estavam concentradas nas regiões mais ricas do nosso país. A boa qualidade do ensino na rede de escolas técnicas federais também abre as portas para as universidades, mesmo para quem trabalha de dia, porque no nosso governo aumentou muito o número de vagas nos cursos universitários à noite. E esses jovens têm que continuar correndo, têm que lutar para conquistar o mestrado, o doutorado e para trabalhar no universo do centro de pesquisa e desenvolvimento tecnológico existente no nosso país. A Petrobras, por exemplo, investe milhões de reais no seu centro de pesquisa e desenvolvimento, porque tem pela frente um dos maiores desafios de uma empresa de energia, o início da exploração das gigantescas reservas de petróleo no passado. O Brasil também já tem muito o que mostrar no segmento da pesquisa e desenvolvimento das universidades. A lei da inovação aprovada em dezembro de 2004 incentivou as universidades a desenvolver parcerias de pesquisa e desenvolvimento com o setor privado para alavancar o desenvolvimento tecnológico desse produto. O número de pesquisadores envolvidos em PD passou de 125 mil em 2000 para 210 em 2008. E o número de patentes depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, cresceu de 20 mil em 2000 para 280 mil em 2009. Queridos amigos e queridos amigos, agora, os objetivos do governo da presidenta Dilma são ainda mais ambiciosos. O Brasil ampliará progressivamente os investimentos em educação até atingir 7% do produto brasileiro em 2020. O plano de expansão da rede federal de educação superior e profissional, anunciado pela nossa presidenta e pelo ministro Fernando Haddad, prevê a construção de 4 novas universidades federais, 47 novos campos e 208 novos institutos federais de educação. Vejam que a presidenta Dilma vai fazer em 4 anos quase o que nós fizemos em 8 anos. Portanto, ela vai dizer, nunca antes na história do país alguém falando de escolas técnicas e acreditar. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o PRONATEC, ampliará a capacidade da rede federal de ensino técnico para 600 mil alunos. A presidenta também anunciou que vai mandar para estudar no exterior 75 mil jovens, principalmente na área de engenharia, e
que parte dos recursos vindos do Estado deve impulsionar ainda mais a educação e a pesquisa científica. A meta do Plano Nacional de Educação, válido de 2011 a 2020, é garantir que todas as crianças e todos os jovens, 4 a 17 anos, frequentem a escola e uma escola de boa qualidade. Eu, que antes do diploma de presidente da República, tinha somente o diploma do primeiro decreto do Senai, sei o quanto a educação é capaz de mudar a vida de uma pessoa, de sua família e mesmo do país. Pois foi aquele diploma que abriu as oportunidades de um emprego melhor na vida. Eu digo sempre o seguinte: eu tive 2 irmãos, 4 morreram no filho, 8 viveram comigo até todos. Nesses 8 irmãos que ficaram comigo, eu fui o primeiro a ter um diploma primário. Eu fui o primeiro a ter uma profissão. Por conta dessa profissão, eu fui o primeiro a ter uma casa. Eu fui o primeiro a ter uma televisão. Eu fui o primeiro a ter uma geladeira. Eu fui o primeiro a ter tudo que um ser humano teria a obrigação de ter, graças ao diploma de poder brincar. Portanto, vocês jovens, estudem, por isso, eu quero que esse diploma de doutor Marcela a todos que contribuem para os avanços na qualidade da educação no Brasil, dando novas oportunidades e horizontes para milhões de jovens, contribuindo para a construção de um Brasil mais justo, próspero e solidário. Meus queridos companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês que a minha alegria ela aumenta quando a gente pode constatar que foi feito neste país o fortalecimento da democracia. Vocês sabem que governar o país seria mais fácil se a gente fizesse apenas o óbvio. Que seria mais fácil, em fazer o óbvio, a gente conversar com as pessoas. Eu, por exemplo, acho que o grande legado que as universidades brasileiras deveriam estudar é como nós exercitamos a democracia no enquanto cidadão. Exato. Ou seja, foram 73 conferências nacionais para decidir todas as políticas públicas que nós colocamos em prática no nosso governo. Foram mais de 5 milhões de pessoas que nas conferências municipais, estaduais e federal ajudaram o governo a liderar. Ou seja, nunca naquele palácio do Planalto entrou gente tão diversificada como entrou no meu governo. Ou seja, aquele palácio que era de príncipes, de reis, de rainhas e de presidentes, aquele palácio virou também para morador de rua, para cidadão de papel, para negros, para negros. Uma coisa extraordinária. Vocês devem estar se perguntando por que eu ainda não escrevi um livro. Porque todo presidente acaba de deixar o mandato 6 meses atrás do livro pronto. Na verdade, ele não escreveu antes. Na verdade, ele escreveu tudo estava certo. E eu resolvi que não é correto fazer um livro. Porque o livro do presidente nunca vai ser verdadeiro. Por exemplo, vocês vão ver o livro do Clinton. Lá não está contando a história da outra difícil. Você imagina o livro do presidente americano, todos os presidentes, não vai contar tudo. O meu também não iria contar. Então, fazer um livro para publicar apenas aquilo que você está vendo no jornal, eu resolvi então que ao invés de fazer um livro pessoal, nós vamos fazer um livro pessoal. Nós vamos colocar a sociedade para dizer o que foram os 8 anos do governo. Nós vamos convidar
os reitores brasileiros para dizer o que foi o governo Lula na relação com a Universidade Brasileira. Mas é verdade. Antes de eu chegar na presidência da República, nenhum presidente e nenhum ministro de educação, mesmo aqueles que tinham sido reitores, tinham coragem de se reunir com reitores. Quanto mais se reuniam com um ou com dois. Reunião de reitores era motim, ou rebelião. Também, durante 8 anos do meu mandato, todo ano, nós nos reunimos com todos os reitores das universidades federais e com todas as escolas técnicas, e a educação melhorou, porque não foi ideia do Lula ou do Fernando Haddad, foi uma construção democrática com as universidades brasileiras. Eu vivi na festivais, inaugurando a Universidade de Caruaru, o presidente da União Nacional dos Estudantes fazendo um discurso dizendo o seguinte: presidente Lula, nós estamos com um pequeno problema. Acabou a nossa falta de reivindicação, porque o seu governo atendeu todas as nossas reivindicações. Eu falei, então agora tem uma razão da UNIF, construa uma nova pauta. E vamos continuar reivindicando, porque a democracia é infinita. Ou seja, não pense que na democracia a gente conquista uma coisa hoje e amanhã termina. Não. Se a gente conquistar um degrau hoje, a gente quer outro degrau amanhã e a gente não para de subir a escada da conquista da democracia. O exercício da democracia é uma coisa para mim muito forte, porque normalmente o político, e aqui tem muita gente que sabe disso, antes das eleições, todos os políticos andam de carro aberto, dando a mãozinha. Depois das eleições, sem consultar o político, a segurança já coloca o carro blindado com o vidro fechado. A gente entra e sai do Covid sem ninguém ver a cara da gente. É verdade, Fábio? É verdade, vai dentro desse carro, sabe, do sistema. E você muitas vezes quer dar a mãozinha assim e ninguém deixa. E eu sou daqueles que está perdido no banheiro, que a democracia não permite que o governante tenha medo do seu povo qualquer coisa. Muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa protestando contra a gente, ao invés de achar que aquela pessoa é contra, é importante a gente conversar. Porque possivelmente aquela pessoa tenha sido um favor a gente ontem e nós temos que saber por que ela virou contra. Porque da mesma forma que tem gente boa nossa que vira contra, tem gente que era contra e vira a favor. E eu acho que o povo político não pode gostar só de puxa-saco para ver. Que aprenderam a liderar. Por isso, eu fico orgulhoso, eu estava me convidado essa semana na festa da Universidade Federal Brasileira e eu me sinto na internet. Eles apareceram com uma falta de 10% de para a educação. Eu disse, se tivesse feito para mim, eu teria feito apenas se não tivesse. Passa